Olá pessoal, eu sou Ilmar Moniz e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos de assuntos do cotidiano, entretenimento, com olhar crítico, pitacos jurídicos e bom humor. Diferente um pouco do nosso primeiro projeto inicial, que nós vamos falar sobre conteúdo jurídico direcionado a quem faz curso de direito, ou advogados, ou pessoal da área jurídica, nós também estamos realizando vídeos intercalados com direitos para que você que não é da área do direito possa ser muito bem informado. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que tem muita discussão e muita dúvida, que é a revisão da pensão alimentícia. Mas calma, antes de falar sobre esse assunto, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e nos dê essa força. E também nos siga nas redes sociais, no Instagram e do Facebook Ilmar Moniz. Lá nós damos conteúdos jurídicos e motivacionais diários. E se você também quer conteúdos direcionados, conteúdos separados sobre direito, com checklist, conteúdo material escrito, nos siga também lá na rede social do Telegram, num grupo criado só para conteúdo jurídico. Mas vamos lá falar sobre esse assunto, sobre a majoração ou a redução da pensão alimentícia. Nós vamos falar aqui agora, vamos abordar não como você deve entrar, não a forma que você deve fazer para conseguir a pensão alimentícia. Porque nós vamos presumir que você já ingressou, que você já tem a pensão alimentícia determinada por um juiz. Você já tem lá o recebimento de uma pensão lá para o seu filho ou para a sua filha, né? Ou para quem de direito que você requereu essa pensão, tá? A questão aqui que nós vamos discutir, um vídeo bem rápido, com uma elucidação, até te mostrar formas de que você possa provar para majorar em casos específicos. Então você tem lá uma pensão que você recebe, um exemplo, 500, 400 reais por mês de pensão do pai do seu filho, né, ou dos avós, ou de alguém que o juiz determinou que fosse o obrigado, fosse o responsável, o alimentante para realizar a pensão do menor ou do infante ou da pessoa que necessita. Com isso, você determina que a pessoa que faz o pagamento, né, quem determina como alimentante, que faz a prestação pecuniária mensal para esse tipo de prestação, você percebe que ele tem muito mais recursos do que ele alegou na ação de alimentos, ou então, posteriormente à ação de alimentos, ele passou a ter um recurso maior e a pensão já não se adequa mais à situação financeira de quem alimenta. Ou então, quem recebe a pensão passa a necessitar de um valor maior para poder suprir as necessidades. Lembrando que a pensão ela tem que ter uma situação chamada o binômio necessidade-possibilidade. O que significa isso em termos leigos? A pessoa que recebe tem que provar a necessidade de receber. Se for uma pessoa com deficiência, se for uma pessoa menor, né, uma criança, a necessidade já se presume. O que você vai demonstrar numa ação é a quantidade dessa necessidade, o quanto que se precisa para ter uma vida minimamente adequada para o alimentante. Já a possibilidade corresponde a quem paga a pensão, justamente quem tem a possibilidade de pagar. E aí o juiz deve avaliar quais são os recursos mínimos para que essa pessoa possa ter a sua sobrevivência ou até mesmo resgatar a compreensão de uma família que ele já tenha e também continuar pagando a pensão daquele alimentante, tá? Então a necessidade e a possibilidade tem que andar juntos na análise do juiz. Qualquer dessas situações que altere no decorrer do tempo após o seu requerimento de pensão alimentícia, você pode sim novamente ingressar em juízo pedindo a revisão da pensão alimentícia. Seja para reduzir, né, o alimentante queira reduzir o valor pago na pensão, se caso ele entenda e consiga provar que os seus rendimentos caíram ou que situações fáticas diminuíram a possibilidade dele pagar a pensão naquela quantidade, e também provando que a necessidade mudou, tá? Então pode ser o pedido de redução. Mas nesse caso é até mais simples de você provar. Basta você juntar os documentos necessários, uma nova família, um novo filho, situação de desemprego, situação em que você perde aquela categoria, a pandemia, situações que foram direcionadas para que você tivesse uma situação de redução financeira. Isso pode ser motivo justificável para uma redução, não para acabar com a pensão, né? Muitos querem não pagar pensão nenhuma, o que é um grande absurdo, e aí o juiz, claro, não vai deixar, porque mesmo que você esteja desempregado, continua tendo a obrigação de ajudar com a alimentação
de quem tem a obrigação legal, tá? Agora, o que é mais difícil? A majoração, né? O que eu vejo muito que principalmente as mulheres, né, que ficam com a guarda dos filhos, mas não é só as mulheres, até os homens, né, ou o casal ou o parceiro que fica com a guarda da criança, vou colocar aqui a criança como sendo um exemplo para que vocês possam entender, consegue perceber que o alimentante, que tem obrigação de alimentar, que tem obrigação legal de pagar a pensão, tem recursos muito superiores àqueles declarados na ação de alimentos. Por exemplo, o pai alega, né, junta lá um extrato ou junta lá um olerite, dizendo que ganha determinado salário, lá R$1.000, R$1.500, R$2.000 por mês, face o valor da pensão calculado em cima do salário que ele adequa à ação, só que na vida prática, na realidade, o salário dele é muito maior, seja porque ele faz uma situação extra ao trabalho, ou até mesmo porque foi uma simulação, aquele documento juntado na ação de alimentos. E aí fica a situação de quem vai requerer provar que o valor da pensão não está adequado com a realidade financeira de quem paga. E aí começam as grandes discussões, as grandes dificuldades. E aí vai começando aqui as dicas para você que quer provar justamente que a pessoa recebe mais do que ela alegou na ação de alimentos, ou passou a receber mais do que ela comprovou na ação de alimentos, tá? O juiz ele vai levar em consideração provas fáticas e materiais para que possa majorar ou não o valor de uma pensão. Então o pai, né, o alimentante, o responsável por pagar a pensão, alega lá junto uma carteira de trabalho que ele recebe R$2.000, R$2.500 por mês. Mas ele não fala, ele não menciona em momento nenhum, por exemplo, que ele faz serviços extras com vendas pela internet e ele tem um rendimento 3, 4, 5, 6 vezes maior do que ele alegou para o juiz. E aí você consegue identificar no comportamento, na vida social daquele alimentante, que ele tem muito maior patrimônio do que o que ele alega como sendo valores pagos na ação judicial. Então, por exemplo, como indícios de prova que eu já vi juntar em processo e o juiz considerar: o alimentante alega que ganha um salário mínimo, mas posta nas suas redes sociais viagens ao exterior, compra de carros, automóveis, motos de alto valor, de alto custo, que o rendimento financeiro dele na alegação da pensão alimentícia não é correspondente com aquele salário. Por exemplo, tive uma situação muito peculiar em que o sujeito trabalhava na empresa, que a empresa era em nome da mãe, e ele tinha um salário declarado, pagando os impostos de R$1.500. Só que ao patrimônio que ele ostentava na internet, carros de luxo acima de R$200 mil, viagens ao exterior que com certeza não custam menos que R$10 mil para ele, para a nova família que ele adquiriu, foram provas suficientes para o juiz para adequar uma nova realidade de valor de pensão. Por quê? Justamente o fato dele alegar que ganhava R$1.300, na época eu acho R$1.400, que era o que ele alegava que ele ganhava, não suportaria ter os carros de luxo a qual ele frequentemente ia buscar a criança, a qual a mãe tinha acesso, ao que ele postava nas redes sociais. A vida com que ele ostentava nas redes sociais não era cabível com o salário que ele alegava receber. Então isso o juiz entendeu que foram indícios até suficientes para que o juiz quebrasse o sigilo bancário do pai para verificar quanto realmente passava na conta dele, e aí verificou-se que o valor que ele recebia era muito maior do que ele alegava. Então, na ação de revisão de alimentos, principalmente na hora que vai se majorar, indícios de prova de que o sujeito, né, ou o alimentante, ou a própria mulher, ou companheira que faz o pagamento da pensão, demonstrar por indícios que ganham muito mais do que aquilo que foi alegado na ação de alimentos, poderá sim o juiz se basear nisso para que possa majorar ou até mesmo pedir a quebra do sigilo bancário ou determine uma investigação mais aprofundada para saber quanto que o sujeito, ou aquele que paga os alimentos, realmente recebe, para adequar o valor da pensão com a realidade da possibilidade de quem paga. Então, esses indícios que você tiver como provas, com foto em redes sociais,
depoimento de pessoas que viajam com alimentante, que tem o comportamento de uma vida de não é aquele salário que ele recebe, são indícios que você pode sim promover uma revisão de alimentos e o juiz vai avaliar aquele conjunto probatório, aquela questão daquelas provas que você juntou, para então determinar se vai majorar ou não o valor dos alimentos. E isso vai acarretar então a revisão do valor. Como ao contrário também é a realidade, provando-se que não recebe mais, que não tem, juntando documentos, dizendo que não tem condições mais de pagar um valor de pensão que pagava no valor anterior. O que aconteceu muito agora na pandemia, pessoas que perderam o emprego, a empresa faliu e ele não tem mais as mesmas condições de pagar o valor da pensão que ele pagava anteriormente, então ele entrou com um pedido de revisão para que ele pudesse diminuir e adequar a sua realidade financeira que agora se ostenta, tá? Então essas situações são para você, essas dicas, é justamente para que você que tem essas dúvidas saber que pode sim ser usado como prova justamente questões que dão indícios que o comportamento de determinado alimentante é superior ao salário, ao valor que ele falou que recebe para contabilizar o valor da pensão, tá? Se você gostou desse tema, se você gostou dessa dica rápida, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, comenta, fala o que você acha, comenta se você conhece alguém que tem situações parecidas com isso aqui, fala do seu caso, vamos falar sobre esse assunto e também nos siga nas redes sociais do Instagram, do Facebook e o Marmonista, tá bom? Galera, até mais!